A doença, ao longo da história humana, foi tratada majoritariamente como um fenômeno biológico. O corpo passou a ser visto como uma máquina composta por sistemas, órgãos e processos químicos, onde o sintoma seria apenas uma falha fisiológica a ser corrigida. No entanto, conforme os estudos sobre comportamento humano, neurociência, psicologia, psiquiatria e emoções avançam, torna-se cada vez mais evidente que o ser humano não pode ser compreendido de forma fragmentada. Corpo, mente e emoções formam uma estrutura interligada, profunda e dinâmica. Sob essa ótica, as doenças deixam de ser apenas manifestações físicas isoladas e passam a revelar possíveis conexões com os estados emocionais, os conflitos internos, os traumas psíquicos e os padrões mentais desenvolvidos ao longo da vida. A psique humana influencia diretamente o funcionamento do corpo. Pensamentos constantes de medo, culpa, raiva, ansiedade, abandono ou desesperança alteram processos hormonais, neurológicos e imunológicos, impactando diretamente a saúde física. A própria ciência já demonstra que emoções prolongadas desencadeiam alterações reais no organismo. O estresse crônico, por exemplo, aumenta a produção de cortisol e adrenalina, desregulando o sistema imunológico, afetando o coração, o intestino, o sono e o equilíbrio químico cerebral. A depressão modifica neurotransmissores e interfere na percepção da dor, na energia vital e na imunidade. A ansiedade contínua mantém o corpo em estado de alerta, provocando desgaste físico e emocional. Assim, a mente não apenas influencia o corpo, ela participa ativamente de sua estrutura funcional. Dentro dessa compreensão, surge uma visão mais ampla da medicina. Uma medicina integrativa e humanizada, onde a doença não é analisada apenas pelo sintoma, mas também pela história emocional e psicológica do paciente. Cada indivíduo carrega experiências, dores silenciosas, traumas, crenças limitantes e padrões emocionais que moldam sua forma de viver e reagir ao mundo. Muitas vezes, o corpo se torna o palco onde conflitos internos não resolvidos passam a se manifestar. Isso não significa afirmar de maneira simplista que toda doença é emocional, nem negar fatores genéticos, infecciosos, ambientais ou fisiológicos. Pelo contrário, trata-se de compreender que o adoecimento pode ser multifatorial e que a dimensão emocional e psíquica talvez seja uma peça essencial, ainda pouco explorada em profundidade pela medicina tradicional. A psiquiatria e a psicologia possuem um papel central nesse novo paradigma. Ao estudar os padrões mentais, os mecanismos emocionais e os comportamentos humanos, essas áreas ajudam a identificar conexões entre sofrimento psíquico e manifestações corporais. O futuro da saúde talvez esteja justamente na integração entre medicina fisiológica, neurociência, psiquiatria, psicologia e compreensão emocional do ser humano. Um paciente não deveria ser analisado apenas por seus exames laboratoriais, mas também por sua estrutura emocional, seu histórico de vida, seus medos, suas perdas, seus traumas e seus padrões de pensamento. O corpo fala aquilo que muitas vezes a mente silencia. Em muitos casos,
Sintomas persistentes podem representar estados internos de tensão contínua, repressão emocional ou desgaste psíquico acumulado. A medicina do futuro poderá avançar significativamente quando compreender que tratar apenas o sintoma físico talvez seja combater o efeito sem alcançar a origem profunda do desequilíbrio. A cura verdadeira exige compreensão integral do ser humano. Isso envolve alimentação, fisiologia, saúde mental, estabilidade emocional, ambiente social, propósito de vida e equilíbrio psíquico. Dentro dessa perspectiva, o aspecto espiritual também surge como elemento importante para muitos indivíduos. Não necessariamente ligado à religião institucional, mas à necessidade humana de sentido, conexão interior, esperança e equilíbrio existencial. A ausência de propósito, o vazio emocional e o desconectamento interno frequentemente agravam estados psicológicos e emocionais. O espírito humano, entendido como consciência, identidade profunda ou essência interior, também influencia a forma como o indivíduo enfrenta a dor, o sofrimento e o processo de cura. A integração entre medicina, psicologia e psiquiatria não representa oposição à ciência, mas expansão da própria compreensão científica sobre o ser humano. Quanto mais os estudos avançam sobre neuroplasticidade, trauma emocional, psicossomática e relação mente-corpo, mais se percebe que emoções e pensamentos possuem efeitos concretos sobre o organismo. Talvez este seja um dos maiores desafios da humanidade moderna: abandonar a visão fragmentada do ser humano e compreender que a saúde verdadeira nasce do equilíbrio entre corpo, mente e dimensão emocional. O futuro da medicina poderá não estar apenas em tecnologias mais avançadas, mas também na capacidade de enxergar o paciente como um ser integral. A verdadeira evolução da saúde não acontecerá somente quando descobrirmos novos medicamentos, mas quando aprendermos a compreender profundamente a origem do sofrimento humano. Pois, muitas vezes, o corpo adoece quando a alma, a mente e as emoções permanecem em silêncio por tempo demais.